Um bilionário decidiu testar sua namorada dizendo que havia perdido o emprego, mas não esperava que sua reação seria tão chocante. Roger Aguiar era um homem de meia idade, no auge dos seus 35 anos, e estava com a vida ganha, por ser um dos donos de uma das maiores empresas de importação e venda de carros em Campinas, São Paulo. Roger sempre foi um homem bondoso e batalhador, e depois de um bom tempo, recebeu o que merecia por seu trabalho. Contudo, muitas vezes o que é bom pode vir com consequências. Tudo o que Roger conquistou foi o fruto de uma grande paixão por carros partilhada por ele e pelo irmão, Paulo. Seu falecido pai lhes passou esse amor pelos automóveis como sempre fizeram os homens da família Aguiar, de geração em geração. Vindo de uma família simples, Roger e Paulo dividiram tempo na época de escola entre os estudos e o pequeno lava-jato do pai, ajudando e aprendendo tudo o que podiam sobre carros quando eram jovens. Na infância, acabaram perdendo a querida mãe, que batalhava contra o câncer, e alguns anos depois, o pai também faleceu, quando Roger tinha 17 anos e o seu irmão Paulo estava com 15. A partir desse acontecimento, eles decidiram que fariam de tudo para crescer e realizar o sonho que partilhavam com o pai, o de vender todos os tipos de carro para os amantes de automóveis como eles. Assim, estudaram e trabalharam muito ao longo dos anos, conhecendo pessoas influentes no meio, até que conseguiram criar uma das lojas de carros importados mais renomadas da cidade, fazendo com que se tornassem um dos homens mais ricos da região. Os irmãos eram muito amigos e as brigas fizeram parte apenas de sua adolescência. Após a morte da mãe e do pai, eles se aproximaram ainda mais e faziam de tudo para cuidar um do outro, independente das dificuldades. Qualquer situação que eles não concordassem um com o outro era conversada tranquilamente para chegar em uma decisão que agradasse os dois. Roger era um homem romântico, mas namoradeiro. Sonhava em se casar, mas jamais havia conhecido alguém que lhe despertasse essa vontade. Ele sabia que muitas mulheres ficavam mais interessadas quando descobriam sobre sua condição financeira, o que o deixava bem decepcionado e o fazia evitar relacionamentos que duravam mais que um fim de semana. Apesar da paixão por carros importados, ele não era um homem mesquinho que só pensava em dinheiro. Muito pelo contrário, manteve suas origens e o dinheiro não lhe subiu à cabeça. Um dia, Roger decidiu tomar um café na nova cafeteria que tinha aberto próximo de onde morava, antes de seguir para o trabalho. Assim que chegou, ele viu uma mulher adorável trabalhando no balcão, que lhe despertou algo diferente do que de costume. Intrigado, Roger pediu um café ao garçom e continuou observando de longe. Ela o atraía de uma forma que ele não sabia explicar, pois não era como as mulheres com quem ele saía. Era algo mais forte, que o fez convidá-la para um encontro naquele mesmo dia, e ela aceitou. Seu nome era Alice, e à noite eles saíram para tomar alguns drinks. Roger se viu completamente encantado por aquela mulher, e por isso preferiu esconder suas condições financeiras, pois tinha medo que ela o tratasse diferente, como muitas outras mulheres faziam. A partir daquele momento, eles começaram um lindo romance. Paralelamente, Roger estava começando a se relacionar com uma outra mulher que havia conhecido no aniversário de um de seus clientes e grande amigo, um mês antes de conhecer Alice. Essa mulher se chamava Sarah e era uma modelo maravilhosa que atraía olhares por onde passava, além de ser muito simpática com as pessoas, o que fez com que Roger se interessasse por ela. Eles também se envolveram mais do que ele esperava, mas diferente de Alice, Sarah sabia muito bem das condições financeiras de Roger. Sarah gostava de passeios e coisas caras, estava acostumada a sair com homens ricos e prezava por um certo estilo de vida. Roger percebia que ela sugeria alguns programas mais caros, quando era ele quem oferecia para pagar e tinha uma intuição estranha com relação a isso. No entanto, apesar desse lado de Sarah, ela parecia ser uma boa pessoa. Por outro lado, Alice era doce, cheia de sonhos, forte e não era deslumbrada pelas coisas caras e absurdas que o dinheiro poderia proporcionar. Roger gostava de conhecer cada detalhe de Alice e ficava fascinado a cada dia que a conhecia mais e via quanto eram parecidos na forma de ver a vida. Além da relação que tinham, desenvolveram também uma bela amizade no relacionamento, o que era algo inédito para Roger. O homem se viu dividido entre as duas mulheres
que ele admirava e com quem tinha uma relação afetuosa que acreditava ser verdadeira. Entretanto, ele precisava contar a Alice a verdade sobre suas riquezas, e também precisava ter certeza de que Sarah estava com ele porque gostava genuinamente dele, não apenas por causa do dinheiro. Somente após ter essas respostas, ele poderia decidir que rumo tomar, já que ambas demonstraram ter sentimentos mais intensos por ele. Desse modo, Roger pensou e pensou, até que chegou em uma ideia brilhante para ver se Sarah gostava mesmo dele. Ele decidiu fingir que havia sido demitido pelo irmão, inventado que a maior parte da empresa era de Paulo e que após uma briga horrível ele havia cortado Roger como sócio. Roger decidiu contar para Sarah que não podia mais gastar todo aquele dinheiro, pois havia sido demitido pelo irmão. E assim que ouviu a notícia falsa da demissão, ela mudou da água para o vinho. Naquele mesmo dia começou a tratar Roger com desdém e poucos dias depois terminou com ele por celular. Roger não conseguia acreditar que após partilharem tanto e ela dizer que o amava, ela seria capaz de virar as costas sem nenhuma explicação ou consideração. Não disfarçou nem um pouco que estava se afastando porque supostamente ele não era mais rico como antes. Roger ficou triste, mas no fundo ele sabia que sua decepção era por Sarah ser uma pessoa péssima que tentou manipulá-lo de maneira tão fria e não por terem terminado. Naquele momento, ele percebeu que seu maior medo era perder Alice. Seus verdadeiros sentimentos, que estavam escondidos até aquele momento, vieram à tona, e ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Tendo a certeza que ele precisava ir atrás de Alice para contar tudo o que estava guardado em seu peito, Roger dirigiu rapidamente até o apartamento de Alice, e assim que a encontrou, contou tudo sobre sua condição financeira e sobre o motivo pelo qual havia escondido isso dela. Disse que sentia muito por ter demorado para enxergar o que sentia e queria crescer ao seu lado, partilhando a vida, errando e levantando juntos. Ela o abraçou e disse que não se importava com seu dinheiro, que entendia e sentia o mesmo que ele. Eles se abraçaram e todo o amor que estava escondido os inundaram. E daquele dia em diante eles começaram a namorar e construir uma linda história juntos. Quem diria, hein? É chocante como algumas pessoas podem ser tão manipuladoras, a ponto de fingir seus sentimentos e esconder suas más intenções por tanto tempo. Por isso, devemos escutar a nossa intuição e estar de olhos bem abertos para que tenhamos sempre boas companhias ao nosso lado. Convido você a comentar o nome da sua cidade para ver de onde você está assistindo esse vídeo. E se conhece alguém com alguma história parecida, deixe aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes. Quai, seu app de vídeos curtos.